Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo certo, direcionado por Deus para todas as coisas. E saber viver cada tempo, o seu tempo, realmente é sabedoria, Às vezes nós nos desesperamos, às vezes ficamos confusos, às vezes ficamos com medo, porque não sabemos viver o tempo, como deve ser vivido, o tempo certo. E aqui no verso 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. O tempo Cronos, o tempo da nossa existência. Saber viver cada fase da nossa vida, saber viver a infância, saber viver a adolescência, a juventude, a fase adulta, a velhice. Esses dias eu fui cumprimentar a netinha da nossa irmã Nazir e eu falei: oi moça. Ela disse: eu não sou moça, eu sou criança. Eu falei: tá certo, Então, às vezes a gente quer pular, a nossa infância, queremos pular fases, mas nós precisamos viver cada fase. E tem gente que já é adulto e acha que é adolescente, Já está aí na fase da responsabilidade e quer viver como um adolescente. Mas nós precisamos entender cada momento da nossa vida e aceitar cada momento. Algumas pessoas não aceitam envelhecer, E aí tem sérios problemas, porque não se encontra na fase que está vivendo, no momento que está vivendo a sua vida. Então há tempo de nascer e há tempo de morrer. Saber aceitar a vida e também aceitar a morte. Todos nós, queridos, passaremos pela morte, Esse é o destino da humanidade. Porém, desfrutaremos de uma vida eterna com Deus ou sem Deus, dependendo das escolhas que nós fazemos. E há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É fácil entender o tempo de plantar. É fácil entender o tempo de construir algo, de iniciar um projeto, começar uma reforma, ou mesmo construir alguma coisa. Mas às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que é um tempo também para arrancar, um tempo para tirar. A minha irmã, a Débora, ela vive mudando as coisas de lugar, Ela vive renovando as coisas. Na sua casa, cada vez que a gente vai lá, os móveis estão em um lugar diferente. Então ela gosta de inovar. Para você ter ideia, ela tem um jardim, mas o jardim que ela tem, a maioria das plantas elas são plantadas em vasos, vasos grandes, vasos pequenos, porque quando ela cansa, ela remodela tudo. E às vezes estamos num lugar totalmente novo e diferente. Então, saber tirar o que se plantou, saber que algumas coisas já não servem mais, precisam ser arrancadas, precisam ser modificadas. E é por isso que temos muitos acumuladores, pessoas que não conseguem se desfazer das coisas e vão juntando, acumulando, já não tem mais espaço em casa, mas não consegue desfazer das coisas, ou não consegue desfazer de um período da sua vida, entender que aquele período passou. Mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, saber viver cada tempo, saber desmanchar. Às vezes é algo que você investiu e por causa do investimento que você fez, você não consegue se desfazer daquilo, você fica pensando no valor que foi gasto, aquilo já não serve mais, está ali, como diz o nordestino, está ali estorvando, e às vezes a gente fica ali segurando aquela coisa que já não serve mais, não sabemos arrancar algo que nós plantamos, porque teve trabalho, foi algo que às vezes foi difícil de fazer, mas já está ultrapassado, já não serve mais. Então, assim como plantar é importante, às vezes arrancar algo que você plantou
um projeto que você começou, que deu muito trabalho, mas já passou aquele tempo, né? Há tempo também de matar e tempo de curar, né? O tempo de matar tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de matar pessoas, mas matar algumas coisas. As empresas, né, elas entendem que os produtos que elas lançam têm um tempo útil, né? Um tempo que vale. E às vezes a própria empresa mata um produto para quê? Para lançar um produto novo, um produto melhor, um produto que vai superar aquele. Algumas empresas estão sempre inovando e às vezes a inovação que ela fez vai matar algo que ela tinha ali. Saber se adaptar. Quem esperava por um tempo desse, né, que estamos vivendo? Quantas pessoas estão se reinventando para atravessar esse momento difícil, esse momento de isolamento social, esse momento de não poder sair de casa, né? A prova disso é que estamos nós aqui fazendo esta live, né? Porque é a forma que encontramos de levar a palavra nesse tempo que a gente tem essa dificuldade, né, de estarmos juntos. Então, tempo de matar, mas também é tempo de curar, gente. Algumas coisas precisam ser restauradas. A moda, né, ela vive um ciclo. Coisas que já tinham saído de moda, às vezes vão voltar para a moda, né? Vão se reutilizar, saber reutilizar algumas coisas, usar aquilo que você tem, né, que você usava de uma forma, aprender a usar de outra forma. A Juju que está aqui, ó, ela tem essa arte, né, de reinventar as coisas. Ela pega uma coisa que já não tinha uma utilidade, encontra uma utilidade nova para aquilo, né? Isso é muito bom, saber reutilizar as coisas, replantar algumas coisas, então entendendo cada tempo. E há tempo também de derrubar, né, e tempo de construir, né? Tem coisas que nós precisamos às vezes derrubar para vir o novo, né? Desfazer algumas coisas. Por isso que o bazar aqui está fazendo tanto sucesso, né? Roupa que uma pessoa não usava mais, ela colocou à disposição, outra pessoa vem e fala: uau, isso serve para mim, né? Principalmente as mulheres que têm a dificuldade, né, de usar a mesma roupa algumas vezes, né? Então passar por essa renovação, destruir e construir ou reconstruir algumas coisas. Tempo de chorar e tempo de rir. Tem muita gente, né, chorando em tempo de rir, e às vezes a pessoa está rindo em tempo de chorar. Saber viver cada tempo, cada momento, né? Cada momento é importante em nossas vidas. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de celebrar. É importante, né, nós sabermos valorizar e celebrar cada coisa, celebrar as conquistas, mesmo as pequenas conquistas, né? Saber festejar aquilo que Deus tem nos dado. Realmente a celebração, ela é muito importante, né? Desfrutarmos daquilo que Deus tem nos dado. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Gente, abraçar é tão bom, né? Estar junto, demonstrar carinho, demonstrar afeto. Quem imaginou que chegaríamos o tempo de se abster de abraçar, né? Como temos vivido aqui. É tão difícil, né, encontrar pessoas, aí você vai lá só aquela vontade de abraçar, mas é esse tempo, queridos. Vamos viver esse tempo e novamente viveremos o tempo de abraçar novamente. Tempo de procurar e tempo de desistir. Às vezes nós temos dificuldade de desistir, nós achamos que estamos sendo persistentes, mas às vezes estamos obstinados. Reconhecer que enganamos-nos em algum momento, né? E estamos insistindo em algo que não vem do coração de Deus para nós, porque algumas coisas realmente nós vamos vencê-las pela persistência, mas tem algumas coisas que a gente precisa deixar, desistir. Não é para você, não é para mim, né? E às vezes a gente fica insistindo em algo que não temos aptidão, chamado, vocação para aquilo. Estamos fazendo, procurando fazer porque achamos bonito,
mas é para outra pessoa fazer. Então é a arte de entender o tempo, né, para cada das coisas, tempo de guardar e tempo de jogar fora, gente. Como eu disse no início, né? Por isso tem tantos acumuladores, não sabem a hora de jogar fora, que aquilo ali já passou. Eu preciso lutar com isso todos os dias, né? Quero guardar, não, e se for usar isso para outra coisa, para onde serve? E tá aqui a Ju que me ajuda a descartar, né, muitas coisas que não devemos guardar mais. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Isso serve para tantas coisas, né? Não somente para roupas, né, mas também para relacionamentos. Alguns relacionamentos precisamos interromper, alguns relacionamentos não nos fazem bem e a gente precisa desistir desses relacionamentos, né, e iniciar outros relacionamentos. Eu não estou falando de ter raiva, de ter mágoa, mas tem horas que já não é mais para andar com aquela pessoa, né? Já não nos encaixamos mais, estamos vivendo um novo momento, uma nova vida, né? E aquilo já não agrega mais, às vezes só nos puxa para baixo. E reatar, né? Estar com pessoas que realmente nos edificam, que edificamos, que trocamos algumas coisas. E às vezes isso muda, né? Às vezes relacionamentos que ficaram para trás, eles voltam, né? Conseguimos novos relacionamentos. Então tudo precisa ter equilíbrio, sabedoria e direção de Deus para todas as coisas. Tempo de calar e tempo de falar. Às vezes, gente, você precisa ficar quieto, não é hora de falar. Sabe aquele momento que você pensa assim: puxa, se eu não falar nada eu vou explodir, eu preciso falar. É o melhor momento que temos para nos calar, porque vamos falar por impulso, vamos falar sem pensar. E a Bíblia nos ensina, né, que a gente precisa ser tardio no falar, pensar bem sobre aquilo, né, meditar, não ser precipitado na hora de falar. E também saber que tem hora que precisamos falar. Tem gente que fica quieto numa hora que ele precisa realmente falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Que negócio é esse? Tempo de odiar, né? Se nós precisamos amar ao próximo, amar uns aos outros, querido, mas tem coisas que já não cabe mais, já não é mais para você, né? Passou aquilo. E é justamente às vezes esse sentimento, né, de raiva por alguma coisa que vai te levar para viver outras coisas, porque aquela fase passou. Sabe como você fala assim: nossa, eu gostava tanto desse negócio, agora eu não suporto mais. Olha, eu ouvi tanto isso que eu não gosto mais de ouvir. Porque passou o tempo, né? E é isso que vai te levar para uma outra fase, deixar. Tem gente que vive sempre, né, naquela mesma fase, do mesmo jeito. Você encontra a pessoa depois de anos, ela está vivendo do mesmo jeito, não modificou, né, os seus valores não foram ampliados, né, não sabe realmente o tempo de amar e o tempo de odiar. Porque algumas coisas falam assim: não dá mais, gente, aquele comportamento que eu tinha, que eu achava que era bom, hoje eu odeio, porque eu aprendi, eu cresci, eu vi que aquilo estava errado, né? E às vezes é um sentimento de raiva mesmo que vai te fazer deixar algumas coisas, e a gente fica um tempo de não aceitar mais aquilo. Tempo, né, de lutar e tempo de viver em paz. Tempo de batalhar, né, de conquistar, mas tem algumas coisas que não é pra gente batalhar, não é pra gente brigar, né, por algumas coisas que a gente brigava tanto e hoje a gente vê que não faz mais sentido aquilo. Vamos crescendo, vamos amadurecendo e sabendo viver a cada tempo segundo aquilo que Deus tem nos dado. É por isso que é tão importante, né? Eu tô aqui, gente, porque eu entrei no intervalo aqui pra aproveitar um pouquinho, 10 minutinhos. Por isso que é tão bom nós estarmos alinhados, né, pastor, com o Espírito Santo, né? Porque entender esse tempo, muitas vezes, vai depender mais de uma direção, né, do Espírito Santo. Tem coisas que a gente tem percepção na hora, né? A gente tem aquele feeling, a própria situação vai exigir. Mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai
nos direcionar, né? A maioria delas. A gente vai falar, puxa, é hora de falar? Não é hora de falar. Às vezes a gente tem até a razão, né? Mas é por isso que nós precisamos realmente estar em constante oração e vigilância. Porque aí é nesse momento que nós teremos esse discernimento, né? Amém. Então vamos orar, queridos, nesta palavra que o Senhor nos deu essa manhã, de saber viver a cada tempo, saber desfrutar de cada momento, saber que existe o tempo, né, para estar só e o tempo de estar acompanhado. Tem muita gente, né, que no tempo de ficar sozinho queria casar, queria estar junto, aí se casa e quer viver como se estivesse solteiro. Não dá mais, você casou. Agora é outro momento, é o tempo de viver junto, de decidir junto. Aí quer sair sozinho, quer viver a vida de solteiro estando casado. Já passou o seu tempo, né? Casou, agora é um novo tempo, agora é junto. Não tem mais o eu, agora entrou nós, fazemos juntos, né? É o tempo de viver. A gente às vezes administra tantos problemas porque a pessoa está casada, está num relacionamento e quer viver como se estivesse só. Então saber entender cada tempo, né, é muito importante. Tempo para trabalhar, o tempo para descansar, que são tão importantes. Tem gente que quer descansar demais na hora de trabalhar, né? E tem outros que não conseguem parar, não conseguem descansar, né? Tá o tempo todo, né, esgotado porque não tira um tempo para si mesmo, né? Tem hora que temos que nos dedicar a família, né? Temos que nos dedicar ao outro, mas tem horas que é o momento de você se dedicar a si mesmo, né? Você já se deu um presente, às vezes, você já se deu uma recompensa para você, puxa, me sai bem, vou dar um presente para mim mesmo, né? E às vezes a gente precisa disso. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta, Senhor, para cada momento da nossa vida. O Senhor sempre tem uma palavra certa, Pai, para cada fase das nossas vidas. Que o Senhor não nos deixe viver fora do tempo. Não nos deixe, Senhor, procurar algo que não é para aquele tempo, para aquele momento. Ajude-nos a discernir, Senhor, a cada momento, cada tempo de nossas vidas. E assim viveremos, ó Pai, sem peso, sem frustração. Vamos entender, Senhor, que algumas coisas já passaram, coisas que não voltam mais, e não adianta nós ficarmos com o coração nisso. Sabermos viver cada faixa etária das nossas vidas, a infância, aproveitarmos, ó Pai, a nossa adolescência, a juventude, a fase adulta e até mesmo a velhice, Pai. Se aceitarmos cada momento das nossas vidas, evitaremos tanto problema. Saber, ó Pai, viver a companhia certa, Pai, o momento certo, os nossos relacionamentos. Saber que tem coisas que precisamos deixar para trás. Saber, ó Deus, desapegar de algumas coisas que às vezes ficamos carregando, já está pesado para nós e não conseguimos soltar aquilo. Sabemos que está nos fazendo mal, mas em nome de Jesus, Pai, nos ajude a soltar o que precisamos soltar, nos agarrar aquilo que precisamos nos agarrar, e assim possamos viver a cada tempo, Senhor, com sabedoria e entendimento. Nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza, Pai, em cada fase das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te dê um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Dá uma passadinha aqui, gente. Vamos ver lá no TBC Store, tem coisa boa. Fiquem na paz.